Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais uma aula. Esta é a aula número 25, aproximamos-nos a passos largos da lição 31, que será a última lição que darei. Hoje estamos aqui no processo de recurso, na sequência do retrieval, tivemos a tratar ontem dos gatilhos. Vamos continuar a falar do processo de recurso e vamos tratar de corpo, mente e ambiente, explorar hábitos de memória, mindset, âncoras mentais, para uma maior produtividade e mudança. Portanto, vamos aqui trabalhar a estes níveis, vamos continuar a usar a memória, o tempo, o corpo, como bases de trabalho e evolução, para depois podermos aqui explorar outros aspectos mais importantes, mas basicamente parece-me importante repisar esta segunda aula, digamos assim, sobre esta possibilidade de usar a memória e o corpo como meio de organização do espaço e do ambiente, que me parece aqui um tema muito interessante e por isso o estou a trazer. E de facto saber criar o processo de recurso, esta técnica do processo de recurso, partindo do corpo, da mente e do ambiente e criando aqui de facto espaços novos, espaços diferenciados para podermos evoluir. Então, o processo de recurso envolve o corpo, a mente, a estrutura e a organização, portanto partimos efetivamente de termos o corpo, que é o aspecto que tem a ver com a materialidade, e que tem a ver com o fogo, digamos assim, a mente, que tem a ver com o ar, com o pensamento, a estrutura, que tem a ver essencialmente com a parte daquilo que é a nossa própria estrutura emocional, com as emoções, e a organização, que tem a ver com o aspecto mais espiritual. Tudo isso envolve efetivamente este processo de conjugação de corpo, mente, estrutura e organização, e relaciona-se à alimentação, ao descanso e ao espaço físico, não é? Portanto, nós só podemos ter um processo de recurso em que possamos efetivamente recorrer à nossa própria estrutura e gerir recursos, se o soubermos relacionar com esta tríplice dimensão: alimentação, descanso e obviamente também o trabalho de espaço físico, a organização. Conectar hábitos diários à formação de mindset, sermos capazes de estar aqui em processo permanente de transformação e trabalho e fazer uma evolução cujo objetivo é transformar os hábitos para moldar o caráter. Ou seja, perceber que tudo aquilo que nós fazemos não fazemos apenas para nós, tem a ver obviamente também com o desenvolvimento de uma relação com o coletivo. E isso só se estabelecerá e só haverá essa evolução se nós soubermos conectar os hábitos diários à formação do mindset e, consequentemente, transformar os hábitos para moldar o caráter. Associações e memória, não é? Portanto, voltamos outra vez à questão da memória, da imagem que temos de nós mesmos, daquilo que vamos construindo com a nossa própria história e narrativa individual. Muito daquilo que é a nossa visão de vida e de mundo e a forma como vemos os outros e a nós mesmos assenta muito numa memória que assenta em narrativas que foram construídas e trabalhadas ao longo de tempos, primeiro pelos nossos pais. E a nossa idade adulta é precisamente o momento em que deixamos de ter as narrativas controladas pelos nossos pais, mas somos capazes de ter o nosso controle da nossa própria narrativa. Só se nós tivermos um controle sobre a nossa narrativa e usarmos essa memória para fazer o caminho é que nós verdadeiramente conseguimos fazer aqui um exercício baseado em experiências anteriores que nos permita ver a melhor versão de nós mesmos. Depois é uma questão de trabalho e criatividade que vêm associados às ideias, e aqui também, à medida que trabalhamos e crescemos nas ideias, elas têm sempre que ser, por um lado, trabalhadas e melhoradas, e daí termos efetivamente aquela visão do crítico e do criativo, mas por outro lado elas também têm que revelar a nossa própria dimensão individual, e daí a criatividade. Lá está, a essência e não o ego. Criar hábitos saudáveis reforçam as habilidades cognitivas, ou seja, sempre que temos hábitos saudáveis de cuidar de nós, de cuidar do nosso espaço, de cuidar do nosso corpo, nós estamos também a reforçar com esse mesmo trabalho e essa interação as nossas próprias habilidades cognitivas, ou seja, estamos a evoluir também desse ponto de vista e a tornar-nos mais conscientes do nosso próprio conhecimento e dos nossos próprios objetivos, e portanto essa criação de hábitos saudáveis e permanentes e que têm a ver com respeitar o nosso espaço e a nossa memória enquanto estrutura, e tudo isso reforça habilidades cognitivas. Finalmente, a mente responde positivamente ao cuidado com o corpo. Sempre que estamos a cuidar do corpo e sempre que estamos a recorrer a esse processo de cuidado connosco mesmos, estamos a aumentar as associações e a memória e estamos a melhorar o nosso próprio desempenho naquilo que é a realidade efetiva de qualquer trabalho que queiramos desempenhar. Portanto, esta interligação tem que existir sempre e ela faz parte da base da associação e da memória, ok? Passemos então agora aqui para a questão das âncoras e da programação neurolinguística. Já falámos aqui de gatilhos e de âncoras.
vamos precisar um bocadinho melhor o que é tudo isto. Portanto, basicamente, a ancoragem, o processo de ancoragem, consiste em sermos capazes de resgatar as nossas memórias positivas da linha do tempo e associá-las a um determinado ponto no nosso corpo, se for sinestésico, a uma música, se for auditivo tonal, a um pensamento estruturado auditivo digital, ou então podemos também, e podemos falar das chamadas bengalas de linguagem, ou então também uma visão, uma determinada percepção visual, e aí temos âncoras visuais. Portanto, nós temos âncoras sinestésicas, visuais, auditivas tonais e auditivas digitais. Este tipo de âncoras nós construímos-las e colocamos-las dentro de nós. Elas ajudam muito na criação de novos comportamentos, ou seja, quando nós queremos criar novos comportamentos e implementá-los, devemos procurar criar novas âncoras. E as âncoras vão nos ajudar, tal como os post-its que nós vemos aqui, a ir atrás de realidades novas e a trazê-las para dentro e integrá-las consoante as façamos surgir. Associar objetos e ações reforça hábitos positivos, não é? Portanto, a PNL, que é a Programação Neurolinguística, ajuda assim a substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras ou por, digamos, reconhecimento da nossa própria história individual. Aliás, é muito importante que vocês tenham sobre vocês próprios uma história individual positiva e que a repitam frequentemente e também saibam repetir aos outros. Portanto, ser capaz de se organizar e memorizar com eficiência é algo absolutamente fundamental. Portanto, as questões têm que ser feitas aqui de uma forma, digamos, estruturada, permanente e, portanto, têm que saber usar essas âncoras e fazer essa programação neurolinguística, ok? Portanto, devem fazer um exercício prático em 90 dias, portanto, um período de 15 dias para identificar âncoras e reforçar hábitos, identificar hábitos e substituí-los, criar âncoras mentais e físicas e consolidar e ajustar a rotina. Portanto, existem períodos de 15 dias onde vocês identificam determinadas situações, onde ancoram e reforçam determinados hábitos e onde identificam esses hábitos e substituem-nos. Portanto, criam âncoras mentais e físicas, consolidam a ajuda à rotina e, portanto, continuam aqui determinado tipo de práticas e movimentos para chegar a determinados objetivos. Portanto, este aspecto é aqui bastante importante. Portanto, este exercício de identificação de âncoras e de colocação dessas âncoras para, de alguma forma, desenvolverem a vossa própria estrutura é um exercício prático de 90 dias que eu recomendo e que pode ajudar, evidentemente, a identificar hábitos e substituí-los e, usando as âncoras mentais e físicas, conseguirem consolidar e ajustar uma rotina de mudança e transformação relativamente a qualquer tipo de assunto ou situação com o qual vocês já não se sentem bem e queiram de alguma forma trabalhar, implementar e melhorar, usando evidentemente este tipo de sinergia que vem da programação neurolinguística. Portanto, aqui está um exercício prático que vocês podem seguir e que vos pode ajudar naturalmente a superar determinadas barreiras e dificuldades que à partida pareça que vos estão a limitar ou que sejam crenças limitantes. Portanto, uma forma de combater e modificar as crenças limitantes que possam estar a surgir na vossa vida e que de alguma forma ponham aqui limitações e dificuldades. Organização do espaço, eliminar tudo o que seja tralha, não é? Clutter é tralha em inglês, para aumentar o foco e produtividade. Ou seja, aqui o outro aspecto que é, simultaneamente a âncora, que é a mental, física, sinestésica, pode ser auditiva tonal, visual ou auditiva digital, mas que é algo que vocês trabalham no vosso corpo e a partir do vosso corpo, e aqui estamos a falar de outra coisa, que é toda a tralha que existe, todo o clutter que existe e que existe à vossa volta, diminui-vos ou limita-vos aquilo que é o vosso foco e a vossa produtividade. Ao eliminarem toda essa tralha e se concentrarem naquilo que é importante, vocês estão a aumentar sem dúvida alguma a vossa velocidade, o vosso foco, a vossa produtividade. Até porque um ambiente limpo favorece associações mentais positivas e ajuda a organizar a vossa mente de forma positiva e aberta e transformadora. Portanto, ter um ambiente limpo favorece associações mentais positivas e espaços organizados são iguais a uma mente organizada. Portanto, liga o seu espaço físico, o sítio onde vive, àquilo que é a sua mente e organiza o espaço conforme organiza a mente. Use objetos visuais para reforçar novos hábitos, use tudo aquilo que são as práticas meditativas que fomos aqui expondo para serem base, digamos assim, de transformação e encorajamento ao vosso melhoramento pessoal e dimensional. Então, compartilhamento de recursos. Vamos aqui passar para um outro aspecto. Tem a ver com compartilhar âncoras e técnicas com a equipa que multiplica os resultados, ou seja, estamos aqui já numa ótica não individualista, mas sim de perceber que estamos em ambientes de trabalho e partilha com o outro, e portanto temos aqui algo
que pode ser um exercício em coletivo, feito com a vossa equipa, com a qual vocês trabalham e na qual se revêem, onde fazem o vosso serviço público, onde entregam aquilo que é a vossa missão aos outros. Então, compartilhe essas âncoras e técnicas com a equipa para multiplicar os resultados. Implica também ensinar e, de alguma forma, aprender um pouco acerca do que é programação neurolinguística. Crie objetivos comuns, objetivos que são não só seus, mas toda a equipa, e que de certa forma vão ajudar a reforçar aquilo que é a interação de grupo. Portanto, criar objetivos comuns e reforçar em grupo esses mesmos objetivos comuns, de forma a que todos os percebam. A memória coletiva aumenta a motivação e eficiência, portanto também trabalhar aqui a um nível de memória coletiva para uma maior motivação e eficiência. Estabelecer redes de apoios, que também são aqui aspectos essenciais. Redes de apoio são essenciais para a mudança de mindset. Portanto, não faça isto sozinho. Portanto, compartilhe âncoras técnicas com a equipa, multiplicando resultados, criando objetivos comuns e reforçando o grupo, criando memória coletiva, aumentando a motivação e eficiência, através de redes de apoio que são essenciais à mudança de mindset. Portanto, estas 4 dimensões do compartilhamento de recursos é absolutamente essencial que implemente na sua própria organização. Dito isto, conclusão e ação, tudo está interligado, corpo, mente, ambiente e relações. Esta percepção de que quando trabalha um aspecto vai trabalhar todos os outros é absolutamente essencial. Portanto, deve interligar os vários pontos para ter uma maior capacidade de eficiência e eficácia para atingir objetivos. Além disso, a mudança começa com pequenas ações repetidas. Ações essas começam no seu meio ambiente imediato e que o rodeia. E quem fala do ambiente em casa também fala do ambiente no local de trabalho. E essas mudanças no local de trabalho são importantes e bem-vindas. E, portanto, essa mudança começa com pequenas ações repetidas. Crie âncoras, reorganize os espaços e trabalhe em rede. É importante compartilhar essas âncoras e essa capacidade de organização em espaços coletivos e em trabalho de rede. E depois, estas 3 dimensões devem ser alvo de um compromisso, 90 dias de evolução consciente. Voltamos àqueles programas que eu tenho aqui referido, 90 dias de repetição, de consciência de corpo, mente, ambiente, relação, mudança que começa com pequenas ações, criação de âncoras e manter-se durante 90 dias na chamada evolução consciente. Ok? Era isto que eu tinha para vocês nesta aula. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.